Se você é freelancer, mas ainda depende de sorte para fechar cliente, você não tem um negócio ainda. Você pode até ser bom no que você faz, pode até entregar as demandas em dia, mas se você não tiver um sistema bem definido, você nunca vai saber quanto você vai fazer no próximo mês e muito menos conseguir escalar o seu negócio. Eu vejo muita gente querendo escalar, até tem os clientes, é uma pessoa boa que sabe o que está fazendo, mas o simples fato de não ter um sistema onde mostra para ela os insights da operação dela, os insights sobre os clientes, quanto que ela vendeu e como ela pode estar aumentando o faturamento dela, cara, basicamente você está trabalhando no escuro. Hoje a gente tem diversas inteligências artificiais que conseguem te ajudar e trabalhar como se fosse literalmente um coach ao seu lado. E essa é a ideia do nosso vídeo. A gente veio trazer para vocês um sistema para te ajudar a escalar cada vez mais, seja a sua agência ou se você trabalha como freelancer. Tem gente que trabalha como freelancer, cara, tem um mês que recebe 4K, tem um mês que recebe 6K, 10K e outro mês está recebendo de novo 3K, mas existe uma forma de você fazer isso com mais previsibilidade de escala, ou seja, se você está fazendo 3K, você consegue no próximo mês fazer 6K e no outro mês fazer 8K e 10K sem ficar retornando a um faturamento mais baixo do mês anterior. E para trazer mais credibilidade, sentido e construção para toda essa nossa filosofia de vida, de que a gente sim precisa de um sistema para ter claridade dentro do negócio, a gente trouxe um método mais conhecido como método 3P, que nada mais é do que o prospecção, posicionamento e processo. São as três coisas que a gente precisa para construir um negócio saudável, que tenha estabilidade, que consiga passar uma mensagem bonita para os clientes, que passe seriedade, né? E que não fique parecendo ali um vendedor de muamba querendo enrolar alguém. Então, eu acredito que é necessário sim trazer essa ideia de sofisticação, que muitas das vezes as pessoas veem dessa forma, né? Como se fosse um luxo, sendo que na verdade é o básico, para tu entregar um serviço bem feito, trazer qualidade para dentro da tua operação e conseguir dormir bem, né? No final do dia ali, tu saber que no mês que vem tu vai ter ali uma cartela de clientes que realmente gosta do que tu faz, gosta do que tu entrega e tu também tá satisfeito, né, com o que tu tá fazendo. Entrando mais a fundo aqui no primeiro P, que a gente chama de prospecção, né, que nada mais é o que a gente trazer uma rotina diária para dentro da tua operação, onde todos os dias tu vai estar chamando ali de 10 a 20 clientes para estar trocando uma ideia, seja pelo WhatsApp, seja pelo Instagram, pelo LinkedIn, só tem que estar em contato, tem que estar em movimento, pessoal. O importante não é tu fazer comunicações perfeitas, tu atender o cliente perfeitamente, não. É tu estar lá, tu saber que tu tá dando o teu melhor, mas todos os dias tu vai acordar e tu vai fazer o que precisa ser feito. Porque não tem fast way nesse sentido, pessoal. É captação, é do jeito chato, é na unha, ele é fazendo o negócio no dia a dia acontecer, entendeu? E isso é uma das partes mais importantes, né? Porque muitas das vezes as pessoas, elas ficam presas às automações, às indicações, e isso não é saudável, pessoal. Porque nenhuma indicação vai estar a fim de te sustentar, de trazer tranquilidade para ti. Não, ele não tá nem a ele, só quer que tu entregue para ele o que tu tá vendendo, e é isso, entendeu? O próximo ponto é muito sobre o posicionamento, né? Que daí entra muito no assunto das redes sociais, né? Que a gente entra ali para dentro do teu Instagram, dentro do teu LinkedIn, a maneira que tu se comunica com o teu público-alvo. Obviamente aqui a gente está falando com muita gente, então é um público muito grande, então a gente tem que ser bem abrangente, né? Mas é muito importante a gente trazer esse olhar para o posicionamento, né? Que é uma parte vital do que vai fazer aquele cliente ter pontos de contato com a tua marca. Antigamente a gente tinha a teoria de que o cliente ele precisava de 6 a 8 pontos de contato. Agora, com as redes sociais, com o tráfego pago, o cliente ele precisa de em média 45 contatos com a tua marca até ele fazer uma conversão para ter uma consciência de que ele precisa realmente do teu produto. Então, hoje em dia a gente ganha na insistência, pessoal. Então a gente tem que estar assim, ativo nas redes sociais, que a gente sabe que os nossos clientes estão lá, entendeu? E aqui a gente trouxe uma rotina que é bacana, né? Porque a gente pode trazer aqui 3 conteúdos por semana e a gente pode ir variando. A gente trouxe aqui 3 como exemplo, que daí seria bastidores, resultado, mostrar um antes e depois ali e também um videozinho de opinião falando sobre algum assunto que está em alta. Obviamente isso não é tudo que dá para fazer. Se tu entregar essas 3 ideias para o Cláudio, o ChatGPT, ele já vai te dar várias outras ideias do que tu pode estar fazendo para manter a tua rede social ativa. Lembrando, não precisa ser perfeito, entendeu? O mais importante é fazer. Tu tá lá e tá sendo feito. Isso já é o bastante para tu ter movimento dentro da tua agência. O movimento ele gera movimento, pessoal. Isso existe em qualquer negócio, seja físico, seja digital. Se tu gerar um movimento para dentro daquele ambiente ali, alguma coisa vai acontecer, entendeu? Então é muito importante a gente frisar isso, né? E o último e terceiro ponto, no caso, seria o processo, né? Que é o que faz os outros 2 pontos fazerem sentido.
quando a prospecção der certo e quando teu posicionamento der certo, entra a hora do teu processo estar claro, para que quando o cliente chegue, tu não tenha um gargalo, tu não atrase as suas demandas e acabe perdendo clientes por conta disso, porque eu vou dizer para vocês, tá? Eu mesmo já fui pego de surpresa, já perdi muito cliente, às vezes por só não ter um processo muito claro de produção. Aí às vezes acaba demorando mais, às vezes o cliente passa um ajuste que tu não estava esperando. Então, tu ter um processo claro te faz ter muito mais noção do que tu pode e o que tu não pode aceitar, beleza? Aí aqui a gente trouxe algumas ideias de automações que tu pode estar trazendo para dentro do teu negócio que vão melhorar sim o teu processo de entrega, que no caso seriam aqui algumas automações com o cloud, que seria ali para gerar algumas mensagens de prospecção, gerar propostas, follow-up também. A gente acredita que é muito importante a gente trazer essa constância de follow-up para dentro do teu negócio, até porque muitas vezes a rotina do cliente está corrida, então é uma vez que tu chama ele no horário certo, que ele vê a tua mensagem, ele vai lá e fecha ali naquela janela de tempo, entendeu? Então vai muito do quão tu sabe aproveitar as oportunidades, consegue se manter ativo ali dentro do teu canal de mensagens, né? Outras plataformas que a gente acha que é importante trazer aqui são plataformas como o Notion, o Trello, que são plataformas que ajudam muito a tu trazer noção da quantidade de clientes que tu tem, a quantidade de problemas que tu tem para resolver e também para tu fazer uma logística, né, dentro dos teus leads. Tu conseguir marcar um cliente como, esse daqui me deixou no vácuo, esse daqui já falou que não quer. Vai te dar mais claridade para saber quem prospectar, quem fazer follow-up, e assim fica muito mais fácil de tu se mexer entre os clientes, né? Porque vou dizer para vocês, depois de 2 meses prestando serviço ali assiduamente, já começa a ficar complicado ali de decorar nome, de saber qual cliente é qual, fica difícil. Mas é tudo questão de organização, beleza? Aí aqui, vindo um pouquinho mais pra frente, a gente entra num ponto um pouquinho mais avançado, né? Que é quando tu já precisa de uma automação um pouco maior, que já envolve ali talvez algum CRM, algum sistema de comunicação em grupo, né? Onde tu consegue, às vezes, criar uma lista de transmissão para fazer um disparo de um carrinho abandonado, de uma lista de leads que tá fria ali, que tu pode ir lá para tentar captar. Então isso tudo são estratégias que a gente passa para vocês tentar aplicar aí para ver se consegue, né, tirar um pouquinho mais de dentro da tua base de leads, que é o lead mais barato, o que tu já tem, né? Então é muito importante a gente ter atenção sim com esses leads que já estão na nossa base, beleza? E na rotina de um freelancer de elite é indispensável que você tenha de segunda a sexta-feira, todos os dias, pelo menos 1 hora de prospecção de clientes, 30 minutos gravando conteúdo para o seu Instagram, seja gravando stories, seja gravando reels, seja fazendo um carrossel interativo, e você também precisa fazer pelo menos 30 minutos todos os dias de follow-up, ou seja, entrar em contato com os clientes que não te responderam e correr atrás deles. Muitas vezes você vai fechar o cliente, na maioria das vezes, na verdade, você não vai fechar o cliente na primeira hora, na primeira mensagem, você vai fechar ele depois de alguns dias, entendeu? E final de semana, né, a gente vai deixar mais para a parte analista, ou seja, você analisar a sua pipeline, ver como é que tá os seus processos, o que dá para você melhorar, o que dá para escalar, o que você vai descartar, tudo isso você vai deixar o final de semana justamente para, pensar e se organizar para que na próxima semana tudo seja melhor. Então, só revisando aqui, de segunda a sexta, 1 hora de prospecção, meia hora de follow-up e meia hora criando conteúdo. No final de semana, deixa 100% aí para você analisar a sua operação e ver como que você pode melhorar. Como que você vai fazer isso? Lógico, o tema do vídeo. Você vai utilizar inteligências artificiais a teu favor. Mas com essa rotina de um freelancer de elite, não tem como dar errado. Você vai ter todas as semanas novos clientes entrando no seu funil. E o insight que a gente deixa com esse vídeo é justamente que não adianta você só saber prestar serviço, só entregar demandas. Você tem que saber utilizar a inteligência artificial e pensar em maneiras de crescer, ou seja, expandir. Isso é o que diferencia um freelancer amador de um freelancer de elite. E se você ficou até aqui no final do vídeo, já se inscreve aqui no nosso canal para acompanhar os próximos vídeos que a gente postar. E se você quer aprender ainda mais, você pode também entrar no nosso grupo de network, que a gente vai estar deixando o link aqui embaixo na descrição. Lá a gente vai postar todas as semanas lives que a gente faz, ensinando de diversos temas para ajudar freelancers a escalar os seus processos, donos de agência também. E lá é vocês mesmos quem escolhe os temas das próximas lives. Então fica aí a recomendação, se inscreve no vídeo e até a próxima. Valeu!